Olá pessoal, vamos dar início à apresentação aí da máquina de Moore, sobre a aplicação de autômatos no funcionamento de elevadores, na matéria de introdução à teoria da computação com o nosso professor e mestre Leandro. E essa apresentação foi elaborada aí pelos alunos Jean Vicente e Ruandre de Oliveira. E eu sou o Ruandre. Bom, estudo de caso, aplicação de autômatos no funcionamento de elevadores. A gente realizou a criação dos autômatos, várias pesquisas aí para realmente utilizá-los no funcionamento de elevadores. Como os autômatos são independentes, eles são executados automaticamente, ficam executando até que a gente solicite que ele mude de estado. Ele é bem utilizado aí para automação. Bom, os tópicos: teoria da computação na prática, a definição da máquina de Moore, a aplicação para o elevador, projeto, os autômatos e o código. Numa situação cotidiana, o usuário chama o elevador, adentra, realiza o seu pedido para qual andar ele quer ir. Quando chega, o elevador abre a sua porta, o usuário sai, e essa aí é a aplicação onde o autômato irá realizar. Bom, máquina de Moore, o que é, como funciona e para que serve? Definição: é uma máquina de estados. Uma máquina de Moore é um autômato finito determinístico com suas saídas associadas aos estados. É representada formalmente por uma cétupla, aqui no caso representada por um conjunto de símbolos. A máquina de Moore, representada por esses conjuntos de símbolos, tem as suas definições. O alfabeto de símbolos de entrada, o conjunto de estados possíveis do autômato, a função de transição, o estado inicial do autômato, o conjunto de estados finais, o alfabeto de símbolos de saída e a função de saída, a qual é uma função total. Projeto: um elevador de 2 andares, através da máquina de Moore, que é um autômato finito, um autômato que simula o funcionamento de um elevador. Neste caso, a gente vai utilizar um elevador que atende a 2 andares, que terá 10 estados. No caso, térreo, porta fechada, abrindo, aberta e fechando. Primeiro andar, porta fechada, abrindo, aberta e fechando. E os últimos 2 estados, subindo e descendo. A máquina de estados reconhece 2 comandos, subir e descer, que dispara a alteração do estado através do alfabeto de transição, que são eles definidos aqui no nosso código como AF, AD, F e U. Lembrando que A maiúsculo é diferente de A minúsculo, F maiúsculo é diferente de F minúsculo. São case sensitive. Nosso desafio: realizar a criação desse autômato em apenas um. No caso aqui a gente tem a representação, o diagrama de transição de um elevador, onde ele está parado no térreo, Inicialmente o autômato inicia como elevador parado no térreo, recebendo o alfabeto de transição PS, ele começa a sua subida, recebendo o alfabeto de transição SP, ele termina a sua subida até o andar 1, que fica esperando. Ele também é um estado final, assim como o andar 0, no caso térreo. Como a gente está aqui no andar 1, se ele receber o alfabeto de transição DP, ele inicia sua descida
até chegar ao térreo, que é o estado final. Bom, esse aí é o autômato somente para o elevador. Ele não consegue se transpor ao autômato da porta, que teria que ser interligado. No autômato da porta é praticamente a mesma coisa. A gente verifica que ele inicia com a porta fechada, né? Tem a sua transição, enquanto o seu alfabeto de transição for FF, ele vai continuar com a porta fechada. Se ele receber o alfabeto de transição FA, ele vai iniciar a sua mudança de estado para abrindo, que recebendo AA, ele muda de estados para aberta, que recebendo o alfabeto AF muda de estado para fechando, que recebendo o alfabeto de transição FF muda de estado para fechada. A gente alterou esse diagrama para o seguinte caso: elevador versus porta. O autômato criado por nós inicia com o andar térreo, que é um estado final, né, podendo ir para a porta abrindo, aberta, fechando e retornar ao estado térreo fechada. Recebendo o símbolo, no caso o alfabeto U, ela vai iniciar a sua subida, que receberá o alfabeto F para terminar a sua subida até o andar 1. A mesma coisa acontece quando ele recebe o alfabeto A, ele inicia a abertura da porta, vai até a porta aberta, porta fechando e porta fechada novamente. Neste caso, a gente pode retornar descendo até o térreo. Como a gente tem o alfabeto D, a gente recebeu o alfabeto de transição D, ele inicia sua descida até chegar ao estado final térreo. Dentro do código. Bom, o código foi feito em várias versões. A gente conseguiu terminá-la na versão 8. Definimos ele como algumas classes: a classe elevador, a classe estado elevador, que é responsável pelo autômato, pela criação do autômato e a utilização automática dele, e o elevador visual, que é responsável por criar o visual realmente para demonstrar a utilização do autômato. Bom, foi definido também que cada classe é representada aí, utilizará uma thread para processamento em paralelo, evitando assim que o elevador visual, que o visual demonstrado para vocês, venha a travar. A gente utilizou também filas para alterar o alfabeto de transição, certo? Que mudará conforme as solicitações do usuário. O estado final, se eu estou no estado final térreo ou se eu estou no estado final primeiro andar, eu recebo uma nova transição, retiro ela da fila e executo a próxima transição que foi solicitada. Eu tenho as transições, os estados térreo fechado, térreo abrindo, térreo aberta, térreo fechando, térreo subindo, primeiro andar fechado, primeiro andar abrindo, primeiro andar aberta, primeiro andar fechando e primeiro andar descendo.
Neste caso aqui eu demonstro somente quais são os estados aqui no nosso código. Bom, vamos executar o código para demonstrar. Aqui eu tenho um visual que foi criado para a demonstração. A gente verifica que o autômato é iniciado no andar térreo com a porta fechada. A gente está iniciando ele aqui. Bom, vamos simular que um usuário chegou ao andar térreo e quer subir ao primeiro andar. Ele inicia, abre a porta, entra, fecha a porta, começa a sua subida. Chega ao segundo andar, ao primeiro, abre a porta, fecha a porta e continua com o seu estado no primeiro andar. Bom, vamos simular que um outro usuário chegou ao térreo, sendo que o seu elevador está no primeiro andar. E ele chamou o elevador. O elevador vai começar a descer, chegar ao térreo, abrir a porta, fechar a porta, começar a subida, chegar no primeiro andar, abrir a porta, fechar a porta e chegar ao seu estado final. Bom, a mesma coisa irá acontecer se o usuário estiver no primeiro andar. Vamos iniciar a descida. Vai abrir a porta, fechar a porta, iniciar a descida. Abrir a porta no térreo, fechar a porta e parar com o seu estado final no térreo, porta fechada. Muito bem, mas eu tenho outro usuário no primeiro andar que quer agora também descer. Vou novamente solicitar o elevador. Ele vai subir, abrir a porta no primeiro andar, fechar a porta e iniciar a descida. Abrir a porta no térreo, iniciar o fechamento e fechar a porta. Bom, pessoal, essa aí foi a apresentação do autômato sendo executado. E a gente fica aí disponível para as perguntas. Que estão aí disponibilizadas, podem ser disponibilizadas através desse canal, aí nos comentários. Por favor, façam as suas perguntas, os seus questionamentos e também os seus elogios. Obrigado e até mais.